Amém, amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Hoje nós vamos ler o alimento diário. Este alimento diário, as promessas de Deus. Amém? Então a leitura desse alimento diário, esse é o quarto livro da série Ministros da Nova Aliança e é o segundo livro do segundo volume, intitulado As Promessas de Deus. Amém? Então, nós precisamos conhecer cada promessa que o Senhor nos fez para que a gente possa reivindicar do próprio Senhor mediante a palavra. Amém? Então esse livro vai nos mostrar as promessas de Deus. Nós vamos ler a segunda-feira. Amém? Jesus ao Senhor. Lembrando que os irmãos que essa é uma leitura espiritual. Então, para se entender uma leitura espiritual, é necessário exercitar o espírito. Como a palavra diz, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, para isso, nós temos a prática de invocar o nome do Senhor Jesus, falada em toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, enfatizada em 1 Coríntios 12, mas vamos ser transferidos de esfera quando invocamos o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Aí tem os versículos propostos. Os irmãos que têm o alimento diário podem me acompanhar. Os que não têm, podem solicitar o alimento diário no link aqui embaixo. Ou na leitura tem os livros os versículos propostos. Então, hoje nós temos o versículo Lê com oração. A prática de ler e orar a palavra, ela é comum no viver cristão. E é ela que nos enche de vida espiritual. Quanto mais nós lemos e oramos a palavra, mais vida nós temos, mais força espiritual. Então, ler e orar é fazer do versículo a sua oração, amém? Hoje nós vamos ler e orar Mateus 3, versículo 17. Eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nós também queremos ouvir uma voz do céu. Senhor, leva-nos a ouvir essa voz. Senhor, sabemos que o Senhor é quem diz todas as coisas. Oh, Senhor Jesus, Senhor, o Senhor falou: esse é o meu filho amado. O Senhor mesmo relatou que Jesus Cristo é o teu filho amado e que o Senhor tinha prazer nele. Senhor, por isso nós queremos desfrutar do seu prazer, Senhor, da sua boa vontade. Senhor, pelo teu filho que agora está em nós. Ó Senhor Jesus, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Isto é orar e ler o versículo. O título dessa semana é As Promessas de Deus têm nele o sim e o amém, baseado em 2 Coríntios 1, versículo 20 ao 22. E o título da segunda-feira é o plano de Deus para inserir o homem na comunhão do Deus triuno. Ou seja, Deus planejou, Deus preparou um plano para nos inserir na comunhão da Trindade. Irmãos, isso é inédito e maravilhoso. Deus preparou um plano para incluir o homem na comunhão com a Trindade. Aleluia! Senhor Jesus, estamos estudando o livro de 2 Coríntios, com ênfase no ministério da Nova Aliança. É importante lembrar que na série anterior vimos o tema O Ministério da Nova Aliança. E nesse título nós estamos vendo os ministros da Nova Aliança. Esse ministério, no entanto, é levado a cabo pelos ministros que receberam uma missão do Senhor. Nesta semana, veremos o plano de Deus para nos inserir nele. As diversas características dos ministros da Nova Aliança e como Cristo, o ungido, fez-nos um por meio da unção. Por fim, veremos a experiência de Paulo, que como bom ministro contemplava a face de Cristo para saber o que lhe agradava. Amém. Então essa semana nós vamos ver o plano de Deus para nos inserir nele mesmo, as diversas características de um ministro da Nova Aliança. Vamos ver também como Cristo, o Filho ungido, o unigênito, fez para nos tornar um por meio da unção. Amém? E por fim,
nós vamos ver as experiências de Paulo, como Paulo contemplava a face de Cristo para saber o que lhe agradava. Nas semanas anteriores vimos Provérbios capítulo 8. Esse trecho mostra o maravilhoso relacionamento de Deus, do Deus triuno, antes mesmo que houvesse mundo. Sim, antes que houvesse mundo. O Pai, o Filho e o Espírito coexistiam em um ambiente agradável, cheio de prazer e de muita comunhão. Isso está em Provérbios 8, do 22 ao 36. Em Mateus vemos no batismo do Senhor Jesus o relacionamento prazeroso entre o Pai e o Filho, mesmo quando o Senhor se encarnou. Isso em Mateus 3, do 13 ao 17. Após sair da água, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem tenho prazer, em quem tenho desfrute. No ambiente agradável em que vivia, porque Deus resolveu criar no ambiente agradável que Deus vivia, por que Deus resolveu criar o homem, um ser que se tornou tão problemático? Porque, amados irmãos, essa semana nós teremos a resposta. A resposta é simples. Ele fez um plano para incluir o homem nessa esfera de prazer e comunhão, introduzindo-o para dentro de si mesmo. E para que esse relacionamento fosse possível, ele soprou algo divino no homem, formando o Espírito dentro dele. Aleluia! Gênesis 2:7 e Jó 32:8. Há um Espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. E soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Sopro de Deus, Neshama. Esse Espírito, irmão, está dentro de nós. E por meio desse Espírito, nós nos mesclamos ao Senhor Jesus, e Ele passa a ser um conosco. Já estou adiantando aqui, mas é muita felicidade. Em 1 Coríntios 6, versículo 17, a palavra diz: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Irmãos, nós nos unimos ao Senhor quando cremos no Senhor. Por isso nós somos um com o próprio Cristo. E Cristo é um com o próprio Deus. Nesse processo de reconciliação e aperfeiçoamento, de conformação, transformação, redenção, salvação, glorificação, nós seremos inseridos em Deus. Ó Senhor Jesus! Infelizmente, o corpo físico vai se desfazer um dia. Infelizmente, o homem desobedeceu e o pecado entrou na humanidade. Porém, nosso corpo físico vai se desfazer um dia. E receberemos da parte de Deus um novo corpo celestial e cheio de glória. No plano divino, já havia uma solução para a queda do homem. Irmãos, quando Deus planejou criar o homem na eternidade passada, desejou o homem no seu coração, Ele sabia que o homem ia tropeçar, que o pecado ia entrar no homem, mas dentro desse plano de criar o homem e introduzi-lo nesse relacionamento, Deus também já tinha a solução. Deus é onisciente, então Ele já tinha a solução. No plano divino já havia uma solução para a queda do homem. Aleluia! Deus enviou o seu próprio Filho para resgatá-lo. Ele não desistiu de ter o homem na sua glória, dentro de si mesmo. Por que fala dentro de si mesmo? Porque, irmãos, Deus é a glória. Antes nós entendíamos a glória só como um feixe de luz, como o resplendor da luz, como o resplendor de Deus. Mas foi nos revelado que a glória é o próprio Deus. Como? Êxodo 33, quando Moisés está conversando com o Senhor, com o próprio Deus, falando com ele, o Senhor falou com ele: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. E Moisés falou com ele: rogo-te que me mostres a tua glória. E aí o que o Senhor fez? O Senhor colocou ele na fenda da penha, ou seja, numa fenda de um penhasco, tampou com a mão e falou: não poderás me ver, ou não poderá ver de frente, né? Algo assim. E aí o Senhor passou e o Senhor viu ele por detrás, e Moisés viu ele por detrás. O fato é, Moisés falou: rogo-te que me mostres a tua glória.
E o Senhor fez ele ver a ele mesmo. Ou seja, a glória é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Então o filho obedeceu e veio. Nós devemos tudo a Deus e ao Filho. Veio habitar junto com os homens. Deixou sua glória, o alto trono do céu, o ambiente da alegria e prazer celestial e desceu à terra. Isso está em João capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a glória como unigênito do Pai. Amém? Na terra, experimentou toda sorte de sofrimento, começando com o seu nascimento em uma manjedoura. Bom, quem diria que um rei, mais do que um rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o herdeiro de todas as coisas que é do Pai, ele viria e nasceria, não no hospital particular, pago, numa manjedoura. Tudo isso é explicado depois o motivo, amém? Senhor Jesus, numa manjedoura, Senhor Jesus, até sua morte na cruz, começou nascendo na manjedoura e morrendo em morte de cruz. Passou por todos os problemas e tentações da vida humana. Sim, ele foi uma criança, foi um adolescente, foi um adulto e por fim morreu na cruz, permanecendo um homem perfeito, para nos salvar e nos levar para dentro do Pai. Na cruz destruiu o diabo. Sim, irmãos, o diabo já está destruído. Irmãos, nós que somos filhos de Deus, somos criados pelo Espírito de Deus, somos cristãos, cremos na palavra de Cristo. O livro de Apocalipse é revelação que Deus lhe deu para entregar ao seu servo João, e o servo João entregar aos conservos. Deus deu essa revelação a Jesus, Jesus revelou a João, e João nos revelou por meio do livro de Apocalipse. Irmãos, leia Apocalipse, não é aterrorizante nem assustador, é uma revelação para nós, de que está tudo pronto, está tudo feito. O Senhor já nos resgatou, já nos aperfeiçoou, já nos glorificou, já destruiu o diabo, Satanás, a morte, o pecado, o velho homem, as ordenanças que eram as leis, e em ressurreição venceu e triunfou sobre os principados e potestades nos lugares celestiais. Ascendeu ao céu e está sentado à destra do Pai. Tem um louvor maravilhoso na vida da igreja, e também é um salmo que diz: quem é esse? É o Rei da Glória. Abram alas, abram os portão, ó céu, levantais, ó céus, as vossas cabeças, porque quem está entrando é o Rei da Glória. Quando o Senhor ascendeu ao céu em triunfo, os principados e potestades que estão nas regiões celestes, irmãos, tem uma barreira, abram alas, porque o Rei da Glória, então ele destronou os principados e potestades, e está sentado à destra do Pai. E ele disse nos seus evangelhos, eu quero já adiantar, disse o seguinte: Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E ele disse em João, se eu não me engano, 16 ou 17, ali no capítulo 14 até o 17, ele diz o seguinte: para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde Cristo está? Cristo está em Deus. Deus está em Cristo. E nós, agora, em Cristo também, um dia, quando haver a consumação dos séculos, nós também seremos inseridos em Deus. Seremos um com o próprio Deus e desfrutaremos. O livro de Provérbios, capítulo 8, diz que ele dividia suas delícias com os filhos dos homens. Somos nós. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, ele tornou-se o Espírito que dá vida e nos regenerou com a vida divina. Irmãos, Jesus Cristo, ele se tornou o Espírito. 1 Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo 17, 18 e 19, se eu não me engano, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. De modo que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
espírito. Irmãos, o Senhor, como homem, ele estava limitado no corpo. E ele apenas em Jerusalém, em Israel, pregou o evangelho, levou os discípulos a serem aperfeiçoados como ministros, e aí ele morreu. Por que Jesus teve que morrer, irmãos? Se Jesus não passasse pela morte como homem, não como Deus, ele era Deus e era homem. Como homem, ele ressuscitou. Como Deus, ele ressurgiu, porque Deus não morre. Então, como Deus, ele ressurgiu, como homem, ele ressuscitou, mas quando ele ressuscitou com um corpo espiritual, e ele se tornou o Espírito. Amém. Agora, o Pai não somente tem prazer no Filho, mas também nos filhos gerados pela morte e ressurreição de Cristo, de modo que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Ao invocar o nome do Senhor, recebemos o Espírito e nos tornamos membros de seu corpo, a igreja. Nela temos gozo, alegria e recebemos uma comissão, um comissionamento, uma direção, um chamamento. Irmão, na vida da igreja nós temos gozo, paz, alegria. Tem um hino maravilhoso que eu amo na vida da igreja, que diz: Senhor Jesus, fico tão impressionado, totalmente encorajado ao me reunir, juntamente com os irmãos, nesta comunhão doce a tal fluir. Quão rico é a vida da igreja, um lugar que todo mundo almeja, um descanso, é outra dimensão. Por isso eu quero ser, não vou cantar porque é maravilhoso esse louvor, depois eu vou postar esse louvor também. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nela temos gozo, alegria e recebemos uma comissão. Por entender o chamamento do Senhor, nos tornamos ministros da nova aliança. O que faz um ministro? Mensagem passada foi Minha Graça Te Basta, foi falado na mensagem passada, está no vídeo que está também no canal, chamada Minha Graça Te Basta. Então, meus irmãos, o ministro da nova aliança, ele tem um comissionamento, tem um chamamento, e aí ele leva a cabo aquilo que o Senhor lhe deu. No nosso caso, é gerar o filho varão e preparar o deserto. Cuidar e apacentar dos irmãos. O Pedro nos falou na mensagem de domingo de manhã. Ele disse o seguinte: o verdadeiro rei, aqueles que se tornarão rei e irão reinar, eles apacentam. Davi estava apacentando as ovelhas do pai, Samuel mandou chamá-lo e ungir ele rei. Irmão, se nós estivermos apacentando e cuidando dos irmãos, o Senhor nos fará reinar. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Irmão, deixa aqui embaixo o seu compartilhar nos comentários ou no grupo da igreja, se você tiver. Eu peço aos amados irmãos, compartilhe essa mensagem. Leve essa mensagem até os confins da terra. E mais, se o irmão não tiver esse alimento diário, peça ao irmão responsável da sua localidade, ou pode clicar no link abaixo e ter acesso ao alimento diário. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Para frente vamos!